Descubra o surpreendente desespero da viúva Apache. Salve meu filho e terei o que você quiser. Ana nunca pensou que sua vida, já marcada pela dor da perda, poderia se transformar em um verdadeiro pesadelo. Acordou naquela manhã ensolarada, como qualquer outro dia, e viu Lucas, seu pequeno raio de sol, brincando na porta de casa. Mas aquele dia não seria comum. No ateliê da fábrica de tecidos, onde havia passado anos costurando sonhos e sustentos, estreitou-se um futuro negro e opressivo. As lembranças de seu marido, que partira há alguns meses, ainda latejavam em seu coração, enquanto as máquinas zumbiam como se também sentissem sua dor. No entanto, a vida pode ser cruel. Um grupo de homens, com olhares que exalavam violência e desespero, entrou no ateliê. O barulho das máquinas foi rapidamente eclipsado pelos gritos e ameaças. Ana sentiu o peito apertar ao ouvir o nome de seu filho sendo chamado. Lucas! Eles o sequestraram diante de seus olhos, e tudo que ela pôde fazer foi gritar, com uma voz que parecia ecoar no vazio. Enquanto um dos homens segurava Lucas com firmeza, a exigência ecoou. Um resgate que ela não tinha como pagar. O desespero a assolava, as lágrimas quentes deslizavam por seu rosto, e um turbilhão de emoções a consumia. Salve meu filho! Ela gritou, a voz quase em um sussurro. Salve meu filho, e terei o que você quiser. O apelo ardia em seu peito, e para um instante, as ameaças dos homens pareciam dissipar-se diante da força que emanava dela, quando o assunto era Lucas. O olhar do sequestrador encontrou o dela, e por um breve momento, ela viu um homem marcado pela vida, ligeiramente hesitante. Ana começou a sentir seu orgulho sendo desafiado. Agora, em meio a esse labirinto sombrio, as vozes de outras mulheres começaram a reverberar em sua mente. Cada uma delas tinha uma história de superação, e juntas formavam um tecido de solidariedade. A determinação crescia em seu coração, e embora as condições fossem severas, ela não podia se deixar derrotar. Sua agulha e linha se tornaram uma arma inesperada. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a coragem de uma leoa, Ana elaborou um plano para resgatar seu filho e, ao mesmo tempo, desafiar quem aprimorava a injustiça. Ela reuniu as mulheres do bairro, aproveitando suas habilidades, e criou uma rede de apoio que se fortaleceu a cada ponto que costuravam. Elas se tornaram seu exército, unidas pela causa de uma mãe que lutava contra tudo e todos. No momento da entrega do resgate, o coração de Ana estava disparado. Ela entrou no quartel-general dos sequestradores, uma atmosfera pesada preenchendo o espaço. Olhos focados, mãos trêmulas, mas a firmeza no olhar. Ao se aproximar do homem que tinha Lucas, um novo dilema surgiu. E agora? Com a vida do filho em jogo, o que ela estaria disposta a sacrificar? Uma luta por justiça se aproximava e a narrativa de Ana estava prestes a se revelar de uma maneira que mudaria tudo. O que ela escolheria na hora da verdade? O olhar do sequestrador ainda estava fixo em Ana, e ela sentia um frio na barriga. Havia algo nele que a fazia hesitar, mas não podia se permitir fraquejar. O peso da vida de Lucas estava em suas mãos, e ela lembrava do sorriso do filho, da risada contagiante que iluminava seus dias. Cada momento passado ao lado dele era um motivo a mais para lutar. Você disse que quer o resgate, certo? A voz dela tremia, mas a determinação brilhava nos olhos. O que você quer em troca, então? O homem hesitou. O olhar que antes transparecia desprezo, agora parecia confuso. Com a mente agitada, Ana começou a costurar um fio de esperança com suas palavras. Eu posso ajudar você, se precisar de algo, se precisar de dinheiro, de serviços, o que você quiser. O ambiente parecia mais pesado que um manto, e o silêncio aumentava a tensão. A ideia de barganhar com um sequestrador lhe provocava ânsias, mas o desespero de não saber onde Lucas estava a consumia.
As mulheres do bairro que Ana havia reunido estavam à sua espera. Elas não eram apenas vendedoras de sonhos em pedaços de tecido. Eram mães, esposas, irmãs. Eram lutadoras. Ana sabia que não poderia falhar. Não agora. Assim que voltasse, tinha certeza de que elas permaneciam à espreita, prontas para entrar em ação. A ideia de perder o filho a deixava paralisada, mas a possibilidade de salvá-lo era o que mantinha seu espírito vivo. Usando essa força silenciosa, ela deu um passo à frente, mais perto do homem que podia decidir o destino de Lucas. Estou disposta a fazer um trato. Diga o que pensa, insistiu. O sequestrador cruzou os braços, o olhar desconfiado. E o que você tem a oferecer, mulher? Você é só uma costureira. O que pode fazer por mim? As palavras dele eram espinhosas, cortantes como a lâmina de uma faca. Mas Ana não se deixou abalar. Ela estava determinada a transformar a dor em uma armadura e as lágrimas em uma fonte de coragem. Você não precisa viver nessa vida, ela respondeu, sua voz mais firme. Você pode me deixar ir e ainda assim sair ganhando. Me mostre confiança e eu retribuirei. Essa ousadia a surpreendeu, mas havia algo mais. Uma fagulha de esperança começou a tomar forma. Se o sequestrador acreditasse em sua palavra, talvez houvesse uma chance. As emoções travavam batalha dentro dela. Medo, esperança, determinação. Mas a fé no amor que sentia por Lucas era maior. Enquanto o homem a avaliava, Ana sentiu um arrepio percorrer a espinha. O que mais poderia fazer para convencê-lo? O cheiro de cigarro do sequestrador misturava-se ao aroma do ateliê, e em meio à tensão, ela se lembrou de um antigo ditado: a vida é mais valiosa do que o dinheiro. O homem hesitou mais uma vez, e naquele momento, Ana viu uma pequena brecha. Ela não podia deixar essa oportunidade passar. Você pode ter outro caminho, insistiu. Você não precisa ser o vilão dessa história. A expressão dele suavizou, e Ana percebeu que a semente da dúvida fora plantada. Mas será que seria o suficiente para abrir caminho à liberdade de Lucas? Quando ele finalmente falou, as palavras escorregaram de seus lábios como veneno. E se eu precisar de algo mais do que apenas dinheiro? Ana engoliu em seco. O que ele poderia querer? E se isso significasse um sacrifício muito maior do que imaginara? O coração dela disparou. Havia perigos à espreita, e o que estava por vir poderia mudar tudo. Era uma escolha a ser feita, e a última linha da história ainda não estava escrita. O que ela estaria disposta a arriscar? Isso a tornaria uma heroína ou a levaria a perder tudo? O olhar duvidoso do homem insistia em revolver as entranhas de Ana. Ela podia perceber que ele lutava com seus próprios demônios. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade e cada batida do coração dela aumentasse a pressão no ambiente. Eu não quero fazer mal a você ou ao seu filho. Ele virou a cabeça para o lado, o queixo caindo levemente, revelando um conflito interno. Eu só quero sair dessa vida. As palavras estavam entrecortadas, como se carregassem um peso que ele não conseguia mais suportar. Ana aproveitou aquele momento de vulnerabilidade. Então me escute, falou, a voz mais baixa, envolta em um misto de compaixão e urgência. Você é mais do que isso. A vida que você leva não define quem você é. Você pode ser alguém diferente. Vamos sair disso juntos. O olhar dela era intenso, quase suplicante. Cada palavra parecia trançar uma ligação invisível entre eles. O sorriso de Lucas surgiu em sua mente. A imagem clara do filho brincando com os amigos, sua risada contagiante ecoando nas lembranças como um canto de esperança. Ana precisava que ele acreditasse nela. O sequestrador estava em um caminho sombrio, mas se ela conseguisse fazer com que ele visse que havia outra saída, talvez ela pudesse resgatar Lucas. E se eu te mostrar que você ainda pode ser livre, que existe um futuro? Ana intercalou um tom de desafio com esperança. Você não quer continuar preso a esse próprio castigo, quer? Aquelas palavras ressoaram no silêncio gélido. Ele respirou fundo, como se estivesse tomando coragem para aceitar algo irrevogável. E se eu não acreditar em você, o que me garante que você não vai me trair? Ana se permitiu um sorriso discreto, lembrando-se de como a vida a ensinara a ser forte. A sua sobrevivência parece mais importante do que a minha. Acredite, se eu puder, farei o que for preciso para te ajudar também.
O homem viu algo genuíno no olhar de Ana. Ele relaxou os ombros, os músculos do rosto suavizaram. Mas antes que ela pudesse aproveitar esse momento de fragilidade, ele colocou a mão no queixo e ergueu a cabeça como um animal acuado que sentiu o cheiro de liberdade. Se me ajudar a sair dessa, não vou te fazer mal, mas não posso prometer nada. O que você poderá fazer por mim não depende só de palavras. Suas palavras tinham um tom mais humano agora, como se a possibilidade de uma conexão fosse um fio tênue, mas real. Ana queria saltar de alegria, mas ao mesmo tempo, o risco de lutar com ele em uma situação tão delicada era elevado. Eu não quero que você faça mais nada ilegal, só quero Lucas de volta. Se você me deixar ir, eu prometo que encontrarei uma maneira de te ajudar. E se eu precisar de algo que não tenha a ver com dinheiro ou cargos? O olhar dele se estreitou, quase tentando averiguar sua sinceridade. Mas e se essa fosse uma armadilha? Ela mordeu o lábio, ponderando a profundidade do que estava prestes a se colocar em jogo. Diga o que precisar, farei o que for preciso. O ambiente estava pesado. Haviam paredes sem vida, mas o peso da escolha se espalhava como uma sombra em suas mentes. O silêncio instalado tornava a resposta ainda mais amarga, trazendo à tona o costurador de histórias lamentáveis que envolviam vidas entrelaçadas. A tensão no ar pulava, e Ana percebeu que a mesa em que estavam sentados era mais do que simples móveis. Era o ponto de virada de suas histórias, onde destino e escolha se cruzaram. Ana sentiu uma onda de adrenalina. Quais segredos ele poderia revelar? O que estava disposto a pedir? Com o coração acelerado, ela fez uma nova oração silenciosa, desejando que esse seria o primeiro passo para a vitória. Ele a encarou, a intensidade do olhar dele fazendo o coração dela parar por um instante. E se você tivesse que me dar sua liberdade por um preço bem mais alto? Nesse instante, o mundo de Ana pareceu desmoronar novamente. O que teria que sacrificar para salvar Lucas? Ela mal sabia que o verdadeiro teste estava apenas começando. Ana sentiu um frio na espinha, a ameaça contida nas palavras do homem ecoando em seu cérebro como um sino que tocava em um ritmo aterrorizante. Qual seria o preço de sua liberdade? Ela o olhou, buscando alguma pista em seu semblante, mas seus olhos eram uma barreira impenetrável, repletos de insegurança e dor. Eu não vou colocar seu filho em perigo, disse ele, a voz soando quase como um sussurro, terrivelmente humano. Mas a verdade é que não sei como sair desta vida. Os homens que me cercam, eles não são como você. Se você me ajudar, quem sabe, talvez... Ana sentiu suas esperanças se acenderem como chamas em uma fogueira. Diga o que você quer. Farei o que for preciso. A determinação dela era palpável, uma força que queimava em seu peito. Eu preciso que você me faça acreditar que há um jeito, ele pediu, quase com uma fragilidade que a surpreendeu. Mostrar que eu posso mudar. Eu quero sair desse buraco, mas para isso, preciso da sua ajuda aqui e agora. Ana percebeu que ele estava em um dilema, tão perdido quanto ela. A vida que ambos viviam era um labirinto repleto de armadilhas. A luz do sol que uma vez iluminou seus caminhos, agora se tornava uma lembrança distante. Se ela pudesse, ao menos, ser o farol que guiasse aquele homem, quem sabe encontraria sua própria luz também. Podemos fazer isso juntos. Ela insistiu, sua voz revelando uma confiança que não sentia por dentro. Mas primeiro, me diga onde está Lucas. Ele precisa de mim. Os olhos dele vacilaram. Eu não sei o que você teria que sacrificar. Eu só não posso te prometer nada. Às vezes, as pessoas que tentam ajudar acabam ficando mais presas do que antes. Ele hesitou e Ana sentiu as palavras dele como uma faca atravessando seu coração. Que escolha dolorosa! A agonia transformou-se em desespero e, por um breve instante, ela imaginou o que perderia, o que ela deixaria para trás se isso significasse salvar seu filho. As noites de risadas, os momentos simples, os jantares em família, cada memória era um eco de amor, uma âncora em um mar tempestuoso. Mas agora, no olho do furacão, só restava uma certeza. Lucas era tudo, o único preço que valeria a pena pagar. Eu posso te ajudar a sair dessa situação, Ana respondeu sua voz firme. Mas preciso que você faça algo em troca. Acredite em mim. Você sabe que há um caminho à frente, mesmo que seja difícil.
Ele a observou com uma intensidade cativante, como se procurasse algo que ela poderia oferecer. Com um movimento brusco, ele se virou, permitindo que uma fração de vulnerabilidade escapasse. Era a oportunidade que Ana estava esperando. Vou te mostrar que você não precisa viver assim. Vamos planejar uma saída, mas para isso, preciso saber os nomes e os lugares. Quem são os seus aliados? Com quem você está envolvido? As perguntas saíram de sua boca como um jato de energia. O homem hesitou, franziu a testa, mas Ana percebeu que as barreiras estavam começando a se desfazer. As paredes de desconfiança começaram a se esfarelar quando ele se lembrou da vida que não queria mais. Certo, ele finalmente disse, a voz mais calma. A primeira coisa que você precisa entender é que não confio em ninguém. A qualquer momento, alguém pode nos ouvir. Ele se aproximou, os olhos escaneando o ambiente como se procurasse inimigos invisíveis. Ana sentiu seu coração acelerar. Aquela conversa poderia ser a chave para sua liberdade e para a de Lucas. Ele começou a revelar informações, e cada palavra, cada detalhe era um passo na direção certa. Mas ela não podia esquecer que cada revelação também trazia riscos. E se eles estiverem nos observando? Questionou Ana, sua ansiedade crescendo. Precisamos ser cuidadosos. Ele assentiu, mas um brilho nos olhos dele parecia uma promessa. Uma nova esperança começava a brotar, ainda que pequena e delicada. Mas quando ela pensou que as coisas estavam finalmente se desenrolando, o silêncio na sala foi cortado por um som súbito vindo do lado de fora. Passos pesados e vozes. O momento de vulnerabilidade deles estava prestes a ser invadido pela realidade cruel que ambos temiam. Ana sentiu seu coração parar. O que aconteceria agora? Será que sua luta pelo filho a condenaria ainda mais? Ana congelou, a adrenalina pulsando em suas veias. As vozes se aproximavam e ela sabia que não havia tempo a perder. O olhar do homem ao seu lado se iluminou com uma súbita determinação. Temos que nos esconder, sussurrou ele, puxando-a para o fundo da sala, em direção a uma pequena janela que dava para o lado oposto da casa. Rápido! A urgência na voz dele ecoava em seu interior, e Ana seguiu-o sem hesitar. A escuridão era quase reconfortante, mas o peso da situação ainda pressionava seu coração. Os passos lá fora tornavam-se mais nítidos, mais ameaçadores. Quem está aí? Uma voz masculina, rouca e cheia de autoridade, interrompeu o silêncio. Ana prendeu a respiração, enquanto se apertava contra a parede. O homem ao seu lado fez o mesmo, ambos se escondendo no canto como sombras fugidias. Os murmúrios aumentaram, e Ana lutou para escutar enquanto um grupo de homens conversava na sala. Eles falavam sobre combinações, sobre algo que parecia ser importante. A entrega precisa acontecer à meia-noite. Não podemos falhar novamente. O chefe não vai perdoar, um deles disse, a raiva em suas palavras inflando a tensão no ar. O homem ao seu lado olhou para Ana. Seus olhos refletem uma mistura de medo e esperança. Isso pode ser nossa chance. Se conseguirmos escapar agora, talvez tenhamos uma oportunidade de alcançar Lucas. Ana balançou a cabeça. A ideia de correr sem um plano parecia arriscada, mas a certeza de que Lucas estava em perigo estrangulava sua alma. O desespero a impulsionava para a frente. O que precisamos fazer? Tem um carro nos fundos. Eles não costumam olhar lá. Ele sugeriu com um sussurro, seu olhar fixo na porta. Precisamos sair, mas vamos ter que ser rápidos. Se eles nos pegarem aqui, não haverá volta. Um sinal de determinação passou por ela. Vamos juntos. Faremos isso. O homem assentiu, e com a adrenalina ardendo em seus corpos, eles saíram do esconderijo. Ana mal podia acreditar que estava prestes a correr em direção a um futuro incerto, mas o amor por Lucas a lançava para frente. 2 passos adiante, ela percebeu que a porta se abriria em breve. Sem pensar, puxou o homem em direção ao corredor. A cada passo, seu coração parecia bater mais rápido. O som da voz do homem de fora tornava-se cada vez mais alto, uma contagem regressiva para a liberdade e o perigo. Chegaram até a porta dos fundos. Ela girou a maçaneta com cuidado, sua pulsação ecoando em seus ouvidos. O homem estava ao seu lado, pronto para empurrá-la para fora, mas um ruído como um estalo no ar a fez parar. Era uma ameaça, um aviso de que talvez já fosse tarde demais. Ana, agora! Ele a puxou para fora antes que o medo pudesse a aprisionar novamente.
A liberdade estava tão perto, mas o caminho para ela se tornava um labirinto de sombras. Enquanto corriam para o carro, uma visão perturbadora passou pela mente de Ana. E se tudo isso fosse uma armadilha? E se o homem que a ajudava fosse, na verdade, mais um dos que a haviam ameaçado? Mas havia pouco tempo para pensar. As vozes se aproximaram, e o coração dela disparou ao entrar no veículo. Ela olhou para o homem ao seu lado, um fio de incerteza percorrendo o seu ser. O que, na verdade, eles estavam prestes a enfrentar? Os motores começaram a roncar e o carro deslizou para fora da garagem. Mas logo, um grito ecoou no ar. Um grito que Ana reconheceria em qualquer lugar. Pare! Você não pode ir embora! Ana congelou, o coração em um nó. Aquela voz era familiar, quase insuportável, e suas esperanças começaram a ruir, como um castelo de cartas. Lucas! Ela gritou, mas apenas o silêncio ecoou como resposta. O que veio a seguir poderia mudar tudo. O carro acelerou e Ana ainda estava em choque, seu coração batendo forte como um tambor de guerra. Ela olhou para o homem ao seu lado, que tinha uma expressão decidida, mas o reflexo da insegurança era inegável. Ele não podia saber o quanto aquele grito quase a derrubou. Havia um Luca, eu conheço esse nome, sussurrou quase sem querer. O homem lançou um olhar rápido à direção dela. Você conhece? O que você sabe sobre ele? Ele é meu namorado, meu amor. E o que quer que esteja acontecendo, eu preciso salvá-lo. A urgência na voz de Ana estava tão evidente que, se notassem, isso não a impediria de lutar pelo que realmente importava. Eles estavam prestes a chegar à saída, mas uma brisa gelada entrou pela janela aberta. O delírio da liberdade estava à porta, mas a cabeça dela girava com a incerteza. E agora, um novo dilema insuportável despontava no horizonte. Até onde ela estava disposta a ir para salvar Lucas? Assim que a rua foi tomada pela luz dos faróis, o homem virou-se em direção a Ana e disse: Vamos em direção ao esconderijo que conheço. É mais seguro. As paredes ao redor deles pareciam se fechar enquanto desenrolavam ainda mais essa história de mistério e perigo. A cada curva na estrada, acompanhada por um silêncio opressivo, Ana sentia seu espírito se fragmentar em 1000 pedaços de ansiedade. Ela pensava em Lucas e em quantas vezes ele a fez rir, como sempre a encorajava a seguir seus sonhos. E agora, o que ele estaria passando? Uma onda de culpa a invadiu, uma sensação de impotência que a fez querer mais do que nunca encontrar a verdade. O que você sabe sobre eles? Ela perguntou, mudando o foco para seu acompanhante, que a olhava curioso. Eles são um tipo de máfia local. Ninguém se mete com eles e nós acabamos de entrar num jogo arriscado. Mas prometi salvar você e seu namorado. A sinceridade nas palavras dele trouxe um leve conforto, mas ao mesmo tempo, ela se perguntava se ele estava sendo sincero ou se apenas tentava anestesiar a dor de um momento tão caótico. Os olhares se cruzaram e, naquele instante, Ana percebeu algo. Não havia mais saída. Precisamos urgentemente pensar num plano. Ele assentiu e riu nervosamente. Um plano? É mais fácil dizer do que fazer, mas estou disposto a escutar. Os próximos minutos fluíram em meio a discussões apressadas, cada ideia mais arriscada que a anterior. Tudo parecia um pesadelo, mas um impulso avassalador percorria o corpo de Ana. Uma necessidade visceral de lutar por Lucas, por eles. Cada segundo perdido era um passo a mais rumo à escuridão. De repente, como se o universo tivesse ouvido seus pensamentos, um farol branquíssimo iluminou a estrada à frente. O homem desacelerou rapidamente, enquanto Ana se sentou ereta, com um olhar determinado. O que foi isso? Havia algo à frente. Ele falou, a tensão em sua voz era palpável. E ao se aproximarem, a cena à frente dos dois os fez amargar a certeza de que estavam próximos demais para a verdade. Ana sentiu o cheiro de gasolina e a visão de veículos abandonados pela calçada. O que estava acontecendo? E onde estaria Lucas, agora mergulhado nesse labirinto de horrores? Não! Ana gritou. E então, virando-se, ela viu as sombras se aproximando. O verdadeiro terror as aguardava. O próximo passo poderia ser fatal. E o que aconteceria a Lucas? A cada batida do coração, a incerteza aumentava. Vamos seguir, mas com cuidado. Não podemos ser vistos, disse o homem, puxando-a mais para baixo do banco. Com cada passo, o ar parecia se tornar mais denso, e Ana sentiu o frio intenso percorrer a espinha. O que poderia estar à espreita na próxima esquina?
A fera estava tão próxima. E com o destino de Lucas em jogo, até onde ela estaria disposta a ir? O silêncio se arrastava, pesado e carregado de tensão, enquanto Ana e o homem se abaixavam no banco. O batimento acelerado de seu coração ecoava em seus ouvidos, e a escuridão à sua volta começou a parecer uma entidade viva, ameaçadora e implacável. Ali! O homem falou em um sussurro, apontando para uma figura encapuzada que se movia lentamente entre os carros abandonados. Ana prendeu a respiração, seus olhos não se desviando da sombra à frente. O instinto a alertava. O perigo estava ao virar da esquina. É um deles? Ana perguntou, a voz tremendo. Não sei, mas é melhor ficarmos quietos, ele disse, segurando-na mais próximo. Como se em resposta, a figura parou e o olhar escaneou a área. Ana sentiu um frio na barriga. Todos os medos e inseguranças a invadiram de uma só vez. Lucas! Ele poderia estar nas garras dessas pessoas. Precisamos encontrar uma forma de saber se ele está aqui. Ana murmurou, mas a incerteza queimava sua alma. Como descobrir, sem se expor ao perigo? Cada respiração sua era um lembrete da fragilidade daquela situação. Eu tenho uma ideia, disse o homem olhando fixamente para a sombra. Precisamos desviar a atenção deles. Eu vou tentar criar uma distração enquanto você busca por informações, ou algo que possa nos ajudar. Ana hesitou. A ideia de se afastar dele a apavorava. E você? E se algo acontecer? Confie em mim, é a única chance que temos. Ele deu um leve sorriso, mas os olhos traíam o medo que sentia. Ela fechou os olhos por um instante, envolvendo-se na coragem que precisava. Está bem, eu confio em você. Era uma promessa como um laço que os unia em meio ao caos. Com um movimento rápido, o homem lançou um pequeno pedaço de metal em direção a um dos carros mais distantes. O som agudo fez a figura encapuzada desviar a atenção. Ana não hesitou. Aproveitando a brecha, se esgueirou pelo espaço entre os carros. A adrenalina corria em suas veias, sua mente focada em Lucas. Era por ele que estava fazendo isso. Enquanto avançava, olhou ao redor, os olhos se ajustando à escuridão. Demorou alguns instantes até que uma clareira entre os veículos revelasse uma estrutura enferrujada que parecia uma oficina. O coração acelerou, a esperança crescendo à medida que se aproximava. Se Lucas estivesse escondido ali, seria possível encontrá-lo. Mas a realidade a confrontou imediatamente. O que se escondia por trás das paredes desgastadas? Havia cadeados, grades, um horror palpável emanando daquelas paredes. Uma respiração pesada a fez hesitar, mas o impulso de desespero falou mais alto. Ana se aproximou da porta que estava entreaberta e seu coração pulsava com força. O barulho de passos ao longe a fez parar e ela se encolheu contra a parede fria, prendendo-se à esperança que ainda tinha dentro de si. Então, ouviu um gemido. Era uma voz familiar, uma fraqueza que cortou seu peito. Lucas! O sussurro escapuliu de seus lábios como um grito sufocado. Calma, calma! Uma voz masculina respondeu. Ele ainda está vivo, mas precisamos sair daqui. Ana reconheceu aquele tom. Estava vindo de Lucas. A urgência tomou conta dela, infinitos pensamentos se chocando em sua mente. O que fazer a seguir? Ganhar tempo? Enfrentar a verdadeira batalha? Então, enquanto a adrenalina pulsava em seu corpo, a porta rangia ao se abrir devagar. O homem, agora ao lado de Lucas, olhou para Ana, os olhos cheios de determinação. Estamos juntos nessa, Ana. Até onde você está disposta a ir? As palavras ecoaram como um desafio em sua mente. Lidariam com o que quer que fosse, por Lucas, por amor. Mas o que mais estava em jogo? A certeza de estar diante do desconhecido misturava-se à vontade de lutar. Até o fim! Ana respondeu com fervor, sem saber que a linha entre o amor e a dor se tornaria ainda mais tênue, e a sombra da noite apenas começava a revelar o que realmente aguardava por eles na escuridão. Ana respirou fundo, sentindo o peso do momento em seu peito. As palavras do homem tinham um eco profundo, a determinação neles, um reflexo da sua própria esperança. Lucas estava ali, ferido, mas vivo. Eles precisavam agir rápido. Lucas! Ela sussurrou novamente, tentando fazer com que ele a visse. O homem ao lado dele fez um movimento discreto, indicando que ainda não era hora de revelar suas presenças. Precisamos de um plano, disse a figura ao lado de Lucas, sua expressão tensa.
Ele era mais calmo que Ana, mas a palpitação em seu olhar denunciava a urgência do momento. As ameaças estão por toda parte, e eles não esperam encontrar ninguém aqui. Ana assentiu, o coração disparando, enquanto imagens da vida anterior dançavam em sua mente. O sorriso de Lucas, suas piadas bobas, os momentos simples em que tudo parecia estar bem. "O que você precisa de mim?" ela perguntou, sua voz trêmula, mas firme. "O lugar está cheio de armadilhas. Precisamos abrir uma saída sem que eles nos vejam. Você consegue dar uma olhada e ver quantos são? Podemos distraí-los se soubermos para onde eles vão." O homem, que ainda não havia se apresentado, parecia ter um plano em mente. Ana fez uma pausa, olhando para a porta entreaberta. O cheiro de óleo queimado misturava-se com a ferrugem do ambiente. Aquela oficina era um labirinto de possibilidades. Com um aceno de cabeça, ela se aproximou da porta, agachando-se para evitar ser vista. O ar estava pesado e cada passo parecia ecoar como um grito no silêncio. Quando espiou dentro, a cena a paralisou. 2 homens encapuzados conversavam ao canto, com uma mesa cheia de equipamentos que Ana mal compreendia. Eles não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. "Só mais vigilância até a entrega", um deles falava, enquanto o outro assentia, o semblante sério. Ela sentiu um nó se formar no estômago. O que mais eles estavam planejando? Com delicadeza, recuou e voltou ao lado de Lucas e do homem. 2 deles na entrada. "Eles falam de uma entrega. Não parece bom", Ana sussurrou, consciente do pânico que poderia transparecer em sua voz. Lucas fez um movimento com a cabeça. "A entrega pode ser sobre mim? Não posso permitir que me levem dessa vez." Sua expressão era de determinação, um esforço para esconder o medo que a tornava vulnerável. O homem que estava com Ana colocou a mão no ombro de Lucas. "Vamos sair daqui, juntos, mas precisamos distraí-los. Ana, você consegue encontrar uma forma de fazer barulho ou provocar uma distração? Algo que os faça se afastar da entrada?" O coração de Ana pulava dentro do peito. Era um risco, mas ela sabia que também era um plano. "Eu posso fazer isso", respondeu, o medo misturando-se à adrenalina. "Deixe comigo." Então, ao olhar ao redor, uma ideia apareceu. Havia algumas latas de óleo na outra extremidade da oficina. Se ela conseguisse derrubá-las, o barulho atrairia a atenção. Com um movimento firme, Ana se afastou, determinada. Ela avançou cautelosamente, seu foco firme diante do que precisava fazer. Cada passo era uma luta interna entre a lógica e a intensidade do amor que sentia por Lucas. Mas naquele momento, nada poderia desacelerar seu ímpeto. Chegando às latas, Ana percebeu os homens rindo e conversando novamente. "Só precisamos esperar até a meia-noite", um deles disse, e o olhar cretino de um aparecia sombrio na escuridão. Ana se concentrou e, com um movimento rápido, derrubou a primeira lata. O barulho alto retraiu-se ao ecoar na estrutura. Em um instante, os homens se viraram. O coração dela estava na garganta. "Agora!" O homem ao lado de Lucas gritou, e Ana saiu correndo, gritando por Lucas enquanto buscava abrigo. O tempo estava se esgotando. O plano que havia mais cedo se tornara um impulso no fio da navalha. Mas entre gritos e correria, uma pergunta ecoava em sua mente. Eles conseguiriam escapar? Seria essa a liberdade que tanto buscavam? Ou havia algo mais sombrio e traiçoeiro à espreita? A linha entre a sobrevivência e o desconhecido estava se dissolvendo, e Ana estava prestes a descobrir que os verdadeiros horrores da noite ainda estavam por vir. Apontando na direção de novas armadilhas, a escuridão tinha mais segredos a desvendar. Então, no meio da correria, o coração de Ana pulsava forte. As risadas dos homens, antes tão distantes, agora pareciam ressoar em sua cabeça. Ela se escondeu atrás de uma pilha de caixas enferrujadas, a respiração rápida e superficial. O medo a impulsionava, mas também a lembrança de Lucas, o brilho em seus olhos antes daquela noite fatídica. Ela não podia falhar. Com um olhar furtivo, ela atravessou o espaço, os sentidos aguçados. Ouviu vozes mais próximas. Era hora de ser audaciosa novamente. A adrenalina corria como um rio em erupção. Cada músculo do corpo tremia. Ainda assim, ela sentia a necessidade de enfrentar o desconhecido. Precisava saber o que estava acontecendo. Ana se esgueirou até uma fresta na parede, espiando a cena tensa diante dela. Os homens encapuzados estavam agora discutindo com mais intensidade, quase como se sentissem a perda do controle da situação.
Sabemos que ele está aqui. Precisamos encontrá-lo antes que seja tarde demais, gritou um deles, o tom de sua voz mais grave que antes. Aquelas palavras cortaram Ana como facas. O que quer que estivesse em jogo estava claramente ligado a Lucas. Os comparsas pareciam cada vez mais desesperados. A entrega não pode falhar, completou o outro batendo com força a mão na mesa. Ela percebeu que uma tensão elétrica flutuava no ar. O ambiente estava prestes a explodir. Ana sentiu o estômago revirar. E se eles achassem Lucas? E se ele não conseguisse escapar? O desespero tomou conta de seu ser. Ela precisava fazer algo. Enquanto pensava em como criar uma distração maior, viu uma lâmpada pendurada acima dos homens. Uma ideia maluca surgiu. O risco era grande, mas as chances que tinha de salvar Lucas eram menores ainda. Ela tinha que agir. Ana focou na lâmpada, suas energias se concentrando. Do fundo da alma, pediu que a sorte estivesse ao seu lado. E então, com um estalo nos dedos, ela empurrou uma caixa de ferramentas para o chão. O baque do metal ecoou em toda a oficina. Instintivamente, os homens se viraram, a tensão imediata fazendo-os esquecer, mesmo que por um breve momento, do que realmente estava em jogo. "Foi você!" gritou um deles, apressando-se em direção ao som. O outro impulsivamente fez o mesmo, o que deixou o caminho livre para que Ana corresse de volta para onde Lucas estava. "Lucas!" ela chamou enquanto corria, aguardando uma resposta que pudesse trazer alívio em seu coração. Os homens acabavam de perceber que foram enganados e estavam voltando. O tempo pressionava. Finalmente, ao se aproximar, ela viu Lucas, pálido, mas acordado. O gaúcho ao lado dele também parecia pronto para a ação. "Você conseguiu?" ele perguntou, quase com esperança. Ana assentiu, o olhar fixo no rosto de Lucas. "Precisamos sair daqui agora. Eles vão voltar a qualquer momento." A urgência a acompanhava, mas havia um brilho em seus olhos que não podia apagar. O instinto de proteção era mais forte do que nunca. Assim, com Lucas se levantando, a pequena equipe se preparou para uma fuga. Ana guiou-os por um corredor escuro, mas a cada passo, a consciência de que estavam sendo seguidos começava a pesá-los. Mas o verdadeiro dilema começava a se desenhar. Seria que, ao abrir caminho, eles deixariam algo importante para trás? Uma terceira presença se aproximava, uma sombra à espreita que eles não podiam ver. Seria mais amigos ou inimigos? E mais importante, Lucas teria forças suficientes para continuar. O eco de risadas e gritos avassaladores o seguiu, um último aviso de que a verdadeira luta estava apenas começando. Ana parou por um momento, sentindo o cheiro enfumaçado do lugar e ouvindo o coração delator de Lucas. Nessa fração de tempo, ela percebeu que não poderia se permitir hesitar. O amor e a lealdade deles seriam testados como nunca antes. À medida que se preparavam para cruzar a porta, um novo e terrível som cortou o ar. Um trovão abafado de um motor se aproximando logo diante deles. A libertação estava a um passo de distância, mas o verdadeiro enfrentamento estava prestes a acontecer. E agora, qual caminho seguir? O horizonte se dividia, com promessas de liberdade ou um abismo ainda mais sombrio à frente. Ana sentiu a pressão no peito se intensificar com o som do motor se aproximando. Era um lembrete cruel de que a liberdade ainda estava longe, cercada por perigos e incertezas. Com Lucas a seu lado e o homem que havia se tornado seu aliado em meio ao caos, ela sabia que a hora de agir era agora. "Precisamos correr", disse ela, a voz firme apesar do medo que pulsava em suas veias. Lucas assentiu, os olhos cheios de determinação. Eles avançaram rapidamente pelo corredor escuro, o coração de Ana batendo como um tambor. A imagem de Lucas, preso e vulnerável, era um farol que a guiava. Ela não poderia falhar novamente. Assim que chegaram à porta, Ana olhou para Lucas, um sussurro de encorajamento nos lábios. "Estamos juntos nisso." Abrindo a porta, o trio se deparou com uma cena que era tanto uma libertação quanto uma armadilha. Do lado de fora, uma clareira revelava um pátio cheio de sombras. Alguns homens estavam ali, conversando em voz alta, enquanto outros movimentavam-se de maneira frenética, observando os arredores como se esperassem a qualquer instante uma invasão. Mas naquele momento, o campo de batalha que se apresentava a Ana era apenas uma porta para a esperança. "Vamos pegar o carro lá atrás", disse o homem, indicando para onde as sombras se dispersavam, mas Ana hesitou. A abordagem brusca poderia colocar Lucas em perigo. "Temos que ser inteligentes."
A visão dos homens despertou um desejo de luta dentro dela. Se jogarmos algo para a direita, pode ser que eles se dispersem. Temos que criar uma distracal convincente. O plano começou a tomar forma em sua mente. Eu posso fazer isso, falou Lucas, a voz firme. Ele sempre foi o forte, o sorriso dele um escudo que cobria a dor. A adrenalina disparou e juntos eles começaram a bolar um plano. Ana encontrou algumas pedras e o homem que a acompanhava preparou uma garrafa vazia. Com tudo a postos, Lucas começou a se afastar, tentando ficar fora do alcance dos olhares curiosos. Ele deu o primeiro passo na direção das sombras, mas Ana prendeu a respiração, a incerteza aterrorizando sua mente. Pronto! Lucas sussurrou, e com um movimento rápido, os três lançaram os objetos. O impacto provocou um barulho ensurdecedor que rapidamente desviou a atenção dos homens. Em um instante, Ana viu a oportunidade. Agora! Gritou, puxando Lucas e o homem para um caminho ao redor dos carros. Eles correram, o pátio despejando luz sobre eles como uma bênção. O carro estava ali, uma possível saída, mas uma voz imponente ecoou do lado oposto, gritando ordens que ecoavam como trovão na noite. O pânico começou a se intensificar naquele momento, mas a adrenalina os impulsionava adiante. Não olhem para trás, apenas siga-me, Ana gritou, a determinação fluindo em cada palavra. Lucas, agora mais próximo dela do que nunca, sentiu a conexão entre eles pulsando como um cordão invisível. Quando chegaram ao carro, a esperança era palpável. O homem pulou no banco do motorista, enquanto Ana ajeitava Lucas próximo a ela. Vai, vai! Ela implorou, quando uma sombra se aproximou, a luz do carro refletindo nos olhos ágeis e determinados de quem estava ali. E agora? Perguntou Lucas, sentindo o peso da fuga no ar. Agora será tudo ou nada, despedia-se Ana, e em um piscar de olhos eles estavam aceso, o motor roncando como um dragão despertando. Mas não havia tempo para respirar. A poeira levantava-se atrás deles, e as vozes furiosas se tornavam um eco distante, enquanto a liberdade se misturava à promessa de novos desafios. Ana já estava determinada a escolher um novo caminho para suas vidas, um que incluía não apenas a sobrevivência, mas a verdadeira disposição de se reerguer. O caminho se estendia à sua frente, com possibilidades infinitas, mas a dor e a luta as lembrariam de que, em seu interior, cada escolha importa. Com a imagem de Lucas em sua mente e o amor que pulsava em seus corações, Ana sentiu que, embora todas as feridas ainda estivessem lá, a capacidade de recomeçar e reescrever suas histórias era o que realmente importava. Lembre-se, Ana, Lucas disse, com um sorriso que fazia o coração dela soltar-se. Estamos juntos nessa. Nunca mais vou deixar você. E com essas palavras, Ana soube que apesar do que enfrentaram, o que realmente estava por vir seria uma nova vida, repleta de promessas e oportunidades. Juntos, eles tinham tudo para vencer. Enquanto se afastavam do passado, Ana não apenas salvou Lucas, mas encontrou sua própria força. E sabendo que um futuro os aguardava, ela respirou fundo, sentindo que o pior já tinha passado. Vamos começar nossa nova história, sussurrou. E naquela noite, na estrada deserta, uma nova jornada começou. Uma jornada que prometia ser preenchida de amor, superação e a indispensável necessidade de nunca desistir diante da adversidade. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionantes. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para se juntar a nós nessa jornada de histórias que tocam o coração.